começar a gravar aqui. Pronto, vamos lá, continuar voltando aqui para minha tela aqui para apresentar. Perfeito. Pronto, então vamos lá. Como eu disse, né? Nesse início a gente vai estar utilizando os nossos celulares, certo? Deixa eu começar aqui do início, né? Então, no nosso celular a gente tem que ter agora no início 2 aplicativos, né? Vamos ignorar aqui essa outra essa tela aqui do meu celular, né? Eu estou usando aqui meu celular, né? Que eu baixei aqui para usar junto com vocês. Então, o que acontece? Primeiro, tem que ter esse aplicativo aqui chamado Classroom. Vocês botam aqui no Google, Classroom. Nesse Classroom vai ter, gente, as aulas de vocês. No caso aqui, como eu sou professor, eu tenho todas as aulas que eu dou para as minhas turmas, né? Aqui a gente está gravando agora é a turma de 1h até as 3, mas a sua pode ser de 3 até as 5, ou ter outros horários, certo? O que acontece? Quando a gente clica na turma, a gente tem uma tela aqui, ó, com 3 opções aqui embaixo. Nessa de pessoas, vai mostrar quem são os professores, né, as pessoas que estão na organização, e vai mostrar os alunos, né? Se você já tiver nesse aplicativo, seu nome vai estar aqui. Se não, quando você entrar a primeira vez, né, é só mandar o link que você já vai entrar aqui. A segunda aba é essa de trabalhos, que a gente vai utilizar para poder estar subindo o conteúdo que eu vou estar passando. Como, por exemplo, na primeira parte do nosso curso de jogos, a gente vai escrever bastante, né? Então, a gente vai ter que subir aqui, por exemplo, os nossos arquivos de texto. E aí eu vou mostrar para a gente como é que vocês vão subir os arquivos de texto. Como é que vocês vão subir, por exemplo, uma foto, né, do celular, da tela do celular, para me mostrar como é que está a atividade. Tudo bem? E aqui, ó, onde tem stream, aqui vão ter tópicos, onde eu posso escrever aqui e compartilhar com vocês. E aí vocês podem comentar. Por exemplo, esse nosso primeiro post aqui, né, que eu lancei no dia 15, né, aqui tem o link da nossa aula. Então, por exemplo, ó, aqui tem uns alunos para onde vai o link, e eu tenho aqui as instruções. Quando eu clico nas instruções, ó, ele abre o link da nossa aula, referente à nossa turma. Então, basta vocês clicarem nisso daqui, que vocês já vão vir para nossa tela de sala de aula. Então, vocês não vão precisar ficar dependendo do Thiago ou de outra pessoa lançar esse link lá no grupo. Eu Certo? fiz isso para entrar na sala agora. Pronto, ó, eu tenho um aluno aqui, que é o João, que ele já fez isso para a gente poder estar aqui hoje na nossa aula de hoje, certo? Então, ó, utilize esse aplicativo aqui, que é onde a gente vai estar subindo, se comunicando fora de sala de aula, do horário, né? Então, pode chegar de tardezinha ou de noite e mandar uma mensagem para o professor aqui, ou então mandar uma foto do trabalho do professor aqui em trabalhos, e eu vou mostrar já como é que a gente faz isso, certo? Enquanto isso, como eu falei que a gente vai ter que escrever nesse início de aula, eu sugeri que vocês baixassem um programa chamado Docs, que é esse daqui, ó. Como é que vocês vão baixar? Assim como vocês baixam qualquer outro jogo, qualquer programa, certo? Ó, vocês vão aqui no Google, escrevem Docs, D-O-C-S, e aí vai aparecer aqui, ó, Google Documents. Como eu já instalei, ele vai aparecer aqui que já está instalado, certo? Então eu vou sair aqui. E aí o que acontece? Eu estava explicando aqui para o João que no Docs, quando a gente entra, né, vocês vão ver uma tela aqui desse jeito, com a carinha da conta de vocês, porque para poder estar utilizando tanto a nossa sala de aula aqui, no Meet, né? O Meet é o nosso programa onde a gente conversa, esse Meet Google.
vocês estão vendo aqui em cima, é o nosso programa que a gente utiliza para conversar. E a gente vai utilizar aquele Google Sala de Aula para poder se organizar, como se fosse a nossa lousa, né? E nesse Docs aqui, quando a gente entra, vai estar tudo em branco aqui. No do tio tem um rumo de texto, porque o tio já trabalha com isso. Mas o de vocês vai ter vai estar vazio, praticamente. Aí vocês vão clicar aqui em mais. Assim que vocês clicarem aqui em mais, vai abrir uma tela desse jeito, para vocês já escreverem. Vocês viram que eu já estava escrevendo. Isso daqui, gente, a gente não precisa nem salvar. À medida que a gente vai escrevendo, ele salva automaticamente na internet, certo? Então, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui, começar um roteiro aqui. Era uma vez um garoto que morava em um bairro bem humilde. Né? E aí eu vou começar a continuar a minha história. E aí eu vou ensinar como é que vocês vão preencher isso. O que é que eu tenho que mostrar para vocês aqui agora? Como é que utiliza essa ferramenta, certo? Quais são as opções? Eu vou ter aqui vários textos, por exemplo, ó, este garoto morava com sua família em uma casa de 2 andares, bem simples, né? Aí isso eu estou escrevendo no celular, certo, gente? Seu pai trabalhava de entregador e sua mãe era enfermeira no hospital do bairro, certo? E aí, gente, eu vou escrevendo as minhas histórias. E depois eu vou explicar como é que vocês vão escrever o de vocês. Eu vou dizer exatamente como é que vai ser cada parte. Eu só fiz escrever essa daqui para poder dar mostrar para vocês como é que funciona o programa. Agora vamos lá, né? Se eu clicar aqui no Vzinho, ele vai mostrar aqui o nome do meu arquivo. Se eu quero compartilhar para alguém, tá mexendo nele, porque são arquivos onde as pessoas podem estar mexendo, né? E aí eu posso vir aqui e mudar o nome, colocar, ó, minha história. Para apertar OK e clicar aqui na setinha para voltar, já vai estar aqui, ó, o início da minha história. Então a gente consegue escrever vários textos. Hoje em dia, muita gente usa isso daqui para poder trabalhar, né? Eu tenho aqui o meu currículo aqui, por exemplo, certo? Então todos os meus trabalhos com texto, eles estão salvos aqui. Então isso aqui fica salvo na internet. Aí quando eu quiser entrar, basta eu clicar de novo. Então vamos lá, eu estou aqui escrevendo, posso até corrigir alguns erros, ó. Deixar maiúsculo aqui, ó, tá acento, certo? Eu escrevi errado aqui sem querer. E o que acontece? Se sem querer eu escrever alguma coisa assim que eu não gostei, eu posso tanto apagar, como posso vir aqui, ó, nas setinhas, ó, de avançar e de voltar, ó, e voltar, certo? Além disso, eu tenho essa ferramenta aqui que é a de formatar, que tem esse Azinho. Se eu clicar nesse Azinho, ele vai aparecer, ó, várias opções, ó. Desde o tamanho da letra, desde a fonte da letra, ele vai mostrar aqui, ó, as fontes, se você quiser escrever diferente. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, palavra humilde, porque 2 vezes, né? Vou aqui na fonte, ó. Se eu colocar essa, ó, ele já muda. Vou colocar essa daqui. Então é bem bacana. Deixa eu botar uma aqui preta, pronto aqui, ó. Então eu tenho como escolher o tipo da letra. Eu tenho como escolher, ó, o estilo, né, do texto. Isso aqui a gente deixa sempre texto normal. Eu tenho como escolher, ó, se vai ficar tudo preto, itálico, sublinhado, cortado, ó, pequenininho, certo? E aí eu tenho também como modificar o parágrafo. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu parágrafo todo. Ó.
E aí eu tenho aqui, ó, posso clicar aqui embaixo, ó, e deixar no centro, para a direita, para a esquerda. Por padrão, ele fica todo de esquerda para a direita, certo? Ó, parágrafo, mas eu posso vir aqui, ó, e mudar isso daqui. Certo, gente? Pronto. Então, ó, aí eu tenho como escolher, por exemplo, a cor, ó, se eu selecionar aqui só esse parágrafo aqui, eu posso vir aqui, escolher o tamanho, esse texto ficar maior, ficar menor, escolher a cor, eu quero que o texto fique, ó, para dar um destaque ou não, para me organizar. Algumas cores são difíceis de ler, então recomendo as mais escuras, tá bem? E aí, se eu quiser cancelar toda a formatação, clica aqui, ó. Aí ele tira a cor, tira tudo. A gente tem outros atalhos aqui embaixo que facilitam isso também, ó. Então posso vir aqui, ó, deixar tudo preto, tudo itálico, sublinhado, ou mudar a cor do texto aqui embaixo mesmo. Se eu quiser pegar um parágrafo e colocar um tópico, que é um tópico, professor, fazer isso daqui, ó. Deixar destacado assim, ó. Posso vir aqui e apago. Entendeu? Então a gente vai estar usando essa ferramenta aqui para estar escrevendo os nossos textos. Tudo bem? Então, a primeira parte da aula era isso, era mostrar, aí fica salvo. Aí quando eu for mexer de novo na minha história, eu vou sair aqui do meu programa. Quando eu for mexer de novo na minha história, basta eu entrar no Docs. E aí vai ter, ó, a minha historinha aqui, ó. Basta eu clicar de novo, eu vou continuar. Nas próximas aulas eu vou dizer como é que vocês vão escrever isso. Isso aqui foi só um exemplo para mostrar a ferramenta, tudo bem? A primeira parte é isso. Tem alguma dúvida, o João, em relação a isso? Não. Bem simples, né? Pronto. Depois você baixa esse programa, certo? Para a gente poder estar se organizando, certo? E aí vamos lá, né? Uma Isso vez eu baixei o programa aqui, ó, escrevi. Como é que eu vou compartilhar ele lá no Google Sala de Aula, certo? Eu posso clicar aqui nos três pontinhos? Não, aqui não. Clicar aqui é comentários. Eu posso clicar aqui, ó, nesse mais. E ele vai perguntar quem são as pessoas que eu quero dar acesso aqui, né? Como o senhor não sabe o negócio do tio, né? Então é muito mais fácil fazer o seguinte, ó. Vamos voltar, vai estar aqui, ó, o arquivo. Eu vou clicar nesses três pontinhos e aí eu vou pegar aqui, ó, um link aqui, ó, que é esse daqui, ó. Copiar link, certo? Aí vai aparecer aqui, ó, link copiado para a área de trabalho, como se fosse qualquer texto que eu copiei. Aí eu vou aqui no Google, no Classroom, na sala de aula, vou entrar, vou lá na minha turma, e eu vou aqui em trabalhos, e eu vou colocar aqui, ó, mais. E aí vocês vão utilizar isso daqui, ó, trabalho ou tópico. Trabalho é o melhor. Aí vocês vão colocar história, vocês vão compartilhar a história, né? Do Rômulo. No caso aqui é a minha. Né? Aí não precisa botar nenhuma dessas datas aqui, nem nada. Vocês podem estar vindo aqui, ó, colocando na descrição o link, copiando. E aí, ó, basta clicar aqui na setinha para poder enviar para mim. Pode botar uma foto? Pode. Pode tirar uma foto do celular, pode compartilhar um vídeo, entendeu? Pode botar um link, certo? O que for preciso, se eu botar um link aqui, ó, adicionar o link, né? Aí tem aqui, ó, o link, ó, minha história. Não precisa nem botar aqui mais. Já vai estar mostrando aqui.
E aí deixem esse símbolozinho aqui do, ó, alunos podem ver, alunos podem editar. É melhor deixar o alunos podem ver para só o professor ver. E aí vocês colocam aqui, ó. Os alunos podem apenas ver este fichário, né? Aí eu vou atribuir. No caso aqui eu sou professor, né? Fica para vocês. Aí vai aparecer aqui, ó. História do Romo. Aí eu vou poder chegar aqui e pedir. Aí quando vocês entrarem, entendeu? Vocês vão poder estar respondendo também isso daqui, certo? Então vamos, por exemplo, assim, ó. Eu botei aqui, história do Romulo. Aí o aluno vai vir falar: Oi, professor, tudo bem? Essa é a minha história, né? Aí bota aqui para frente. Vamos fazer um teste aqui, o, o João Paulo. Entra aí no teu Google Sala de Aula, né? E comenta esse meu comentário que eu fiz aqui, beleza? Procura lá esse chat aqui, ó, onde tem história do Romulo, para tu fazer um comentário aqui na turma para mim, para mostrar como é que funciona isso, certo? Cara, a gente está fazendo isso. Tô enviando aqui. Pronto, mandei. Deu certo, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Você viu o meu texto lá na escrito ou não apareceu para você ainda? Ah, Apareceu. apareceu aqui, ó, você escreveu opa, né? Eu vi aqui agora. Uhum. Pronto, show. Apareceu aqui. Deixa eu só. Agora eu tomei um susto que meu celular aqui tá com. Meu computador tá com o horário errado. Só um minuto. Tomei um susto aqui agora. Ajustar a data e hora. Ativar os horários automaticamente. Tanto meu computador tá com o horário certo, é porque aqui no sala de aula tá dizendo que a gente tá conversando às 5 horas da tarde. Eu tomei um susto aqui. Pronto, então beleza, né? Você já aprendeu a fazer isso. Tudo bem? Vamos conversar agora sobre o nosso assunto de hoje, certo? O João. Do Uhum. que a gente vai começar hoje? Eu falei dos nossos jogos e tal, né? E do que a gente vai fazer e tal. E o que acontece? O que eu queria conversar? Nos jogos, existem sempre problemas que os nossos personagens vão enfrentar, certo? Então, os problemas, na maioria das vezes, dentro da história, elas são problemas fictícios, né? Porque é de uma narrativa, é de uma história, né? Então, se você for assistir, por exemplo, vamos pegar aqui Os Vingadores, né? Tem toda uma história, tem todo um problema que eles vão enfrentar. E cada um tem a história deles, né? Tem uma hora que juntam a história de todos eles, né? E aí eles têm problemas maiores para resolver, né? O que acontece? Na vida da gente, a gente também tem várias problemáticas. E eu não vou dizer, por exemplo, ter que ficar dentro de casa é um problema, né? Vamos lembrar aqui, quando a gente tinha, por exemplo, que ir para a escola, né? A gente tem vários desafios que a gente enfrenta no meio do caminho até ir para a escola. O primeiro deles é acordar, né? Às vezes
A gente tem que acordar muito cedo, então dá uma preguiça, passou a noite toda dormindo, assistir um filme mais tarde, né? Então acordar é o primeiro desafio. Aí depois você tem que tomar banho, às vezes a água é muito gelada, né? Você tá com preguiça, né? Tem que comer às vezes você não consegue nem comer porque tem que sair logo nas pressas, só vai comer na hora do recreio, né? Então o que acontece? Você tá na sua casa ainda, você tem que se arrumar, arrumar sua mochila, tomar banho, né? Se arrumar e ir para a escola. E aí o que acontece? Alguém pode levar, né? Ou às vezes você tem que ir só, você tem que ir a pé, ou você vai de ônibus. O negócio é que quando você vai de ônibus, você tem que ter lá o dinheiro, né, da passagem para poder ir de ônibus. Tá entendendo, né, João Paulo, como é que eu tô falando? Então, tu vai para escola, tu ia para a escola como? Tu lembra tu ia a pé, se alguém deixava tu ia de ônibus? É. Tu ia a pé, né? Uhum. Beleza, né? É muito longe? É não, é um pouquinho mais a distância como daqui ao da criança. É tipo, é perto. Entendi, né? Tu não acha que, tipo assim, uns 10, 15 minutos andando, não, né? Mais ou menos. Não, acho que é uns 10 minutinhos só. Beleza, né? Então é até rápido, né? Dá pra ir e tal. E aí, dependendo de como você tinha outros colegas aí na rua, ia junto com eles, conversando. Então ninguém nem tinha pressa, né? Porque é pertinho, não tinha esse problema todo. Mas acontece às vezes, e você deve conhecer amigos que moram longe da escola, né? E às vezes tem que pegar um ônibus para chegar na escola, para chegar numa parada próxima, o mais próximo da escola. E aí o aluno, né, tem que ter o dinheiro para pegar o ônibus, tem que torcer para o ônibus passar na hora, porque ele tem que esperar. O ônibus pode estar muito lotado, pode estar esbarrando, ele pode estar com uma mochila um pouco grande, isso fica mais difícil, pode ficar um pouco mais constrangedor. E a gente começa a perceber vários probleminhas, né? Mas que são desafios, né? Fora que quando a pessoa ainda desce do ônibus para ir para a escola, porque tem uma parada mais próxima, aí o mesmo problema que essa pessoa enfrenta, você provavelmente enfrentaria, se tivesse, como você disse, que vão a pé para a escola, né? Que é o quê? E se nesse dia estiver chovendo? Como é que fica, né? E não pode se molhar, não pode molhar o material. Às vezes, se molhar, se chegar na aula, vai chegar morrendo de frio, pode acabar ficando doente, né? Então a gente tem aí, às vezes você tá na chuva, aí é lama, sujeira, tudo que vem para atrapalhar a gente se deslocar até chegar na aula, né? Então o que acontece? Às vezes é um problema ir para aula, por exemplo, na chuva, né? Porque a chuva larga, aí é muita sujeira, pode ter rato, né? Tem bastante doença naquilo ali, certo? O que é que eu estou querendo trazer para você com esse exemplo? Existem várias problemáticas em se deslocar. Eu dei o exemplo de andar para a sala de aula num dia de chuva, somente os alagamentos, né? E aí depois ficar doente e tal. Imagina só se isso fosse um jogo, né? Eu gosto muito nessa aula que a gente está tendo, simular um dia de trabalho como se fosse uma fase de um jogo, né? Porque eu, por exemplo, para ir lá para o Labnec, eu tinha que pegar 2 ônibus. Então, eu ia de casa para o terminal, do terminal para outro terminal e do terminal para o Labnec. Então, era de casa para o terminal do Antônio Bezerra para o terminal do Siqueira para a parada de ônibus na rua de trás do Labnec para andar até o Labnec. E aí para casa a mesma coisa. Do Labnec para a parada de ônibus atrás do Labnec, é bem próximo, ainda bem. O terminal do Siqueira para o Antônio Bezerra, do Antônio Bezerra para a parada perto da minha casa e depois da minha casa. Então é uma aventura. Pra mim a distância só 500 metros. Pronto, deu uma olhada aí, né? Então, tipo assim, é uma aventura para mim. Se eu não me engano, eram uns 15, 16 quilômetros, certo? É muito tempo. Então eu passava, às vezes, 1 hora e meia no ônibus, né? Mexendo no celular e tudo mais. Só que acontece, imagina que isso é a fase de um jogo, né? E a minha primeira fase é, por exemplo, me arrumar em casa,
né? Tomar banho e tudo mais, como eu falei. E aí o meu deslocamento é minha fase. Então, imagina um jogo de plataforma onde eu tenho, por exemplo, que tá chovendo, né? E eu tenho que me desviar, por exemplo, dos buracos de água, das poças no chão, de alguma criatura, por exemplo, eu podia colocar um rato, uma barata que ficasse ali no meio do caminho, eu teria que pular por cima dela. Eu estou pegando um problema real e estou dando um exemplo como seria num jogo de plataforma. Se você for imaginando na sua cabeça, do jeito que eu estou falando, né? Estou contando a minha história, como é que seria, né? E aí vamos supor que para eu passar dessa fase, eu tenho que chegar dentro do ônibus, né? E aí lá dentro do ônibus, eu tenho que me desviar das pessoas, né? Porque tá lotado, né? Aí acontece. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, mostrar aqui para ti um exemplo que não é tão distante do que eu tô falando, ó. Vou botar um jogo aqui de luta. Uma cena de ônibus aqui, ó. Então aqui, ó, a pessoa aqui, ó, tá andando no meio do ônibus. O ônibus aqui é enorme, é claro, né, do jogo, que enfim é um jogo com as cadeirinhas, né? Depois, se eu não me engano, a pessoa anda, vai para cima do ônibus aqui. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para mostrar aqui a cena. É só para mostrar aqui o cenário, para você imaginar, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ignora que a gente está batendo aqui num monte de bandido nesse jogo, né? Imagina que eu tô indo para pegar o meu ônibus, né? Aí eu entrei aqui no ônibus, ó. Aí tem todo um cenário dentro do ônibus. É enorme o cenário, certo? Não precisa ser real também. Aí ele sai aqui, ó, um canto, ó. Imagina que no meu jogo o ônibus dá um problema, ou então desvia a rota e ele sai num canto totalmente diferente, que eu não cheguei no meu objetivo. Imagina a aventura que vai ser nesse dia de chuva, eu chegar no meu trabalho, né? Quantos desafios eu poderia colocar no meio do caminho, né? Para poder me atrapalhar. E se eu tornasse isso, esse meu dia de trabalho, né? Em uma fase do meu jogo, como é que ela seria? Né? Quem seriam os chefes e tudo mais, né? Por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque hoje eu quero conversar um pouco sobre problemas, né, que acontecem não só na nossa vida, mas no mundo que a gente vive. Então, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo aqui, a gente tem a fome pode ser um problema, né, um problema na verdade que a gente poderia colocar dentro de um jogo, né? Essas enchentes e chuvas, como eu dei um exemplo, elas são problemas, né? Lixo e desperdício é um problema, né? Que acontece. Às vezes tem problemas que a gente tem dentro das nossas casas, ou então você vê aí na rua o que acontece, né? Então, tipo assim, imagina poder pegar um desses problemas do dia a dia das nossas vidas e tentar criar uma história para depois fazer um jogo em cima disso, né? Se eu for dar aqui um exemplo, por exemplo, do, do Harry Potter, né? Acho que você assistiu já Harry Potter, né? Que é o bruxo. Conhece tu, João, Harry Potter? Conheço, mas nunca assisti muito assim, não. Nunca assistiu, não. Então deixa eu pegar aqui um mais fácil para ti. Eu vou pegar aqui Não, eu já vi o que é, eu já sei o que é, só que assim, eu nunca assisti com muita frequência, entendeu? Ah, entendi, né? Mas vamos lá, então deixa eu só dar esse exemplo aqui, né? Já que você já assistiu. Então, o que acontece? O Harry É tipo Potter, assim, eu passava Harry Potter no SBT, aí eu ia lá, não tem nada pra fazer, assisto e tal. Mas assim, pronto, assistir mesmo por assistir com vontade, eu nunca assisti, não. pronto, né? Deixa eu dar um exemplo mais ou menos. O Harry Potter, ele é um garoto que, quando ele foi mais velho, assim, existe um mundo da magia. Primeira coisa que a gente faz é dizer em que mundo que isso vive, né? Por exemplo, se eu for dizer uma história aqui da vida real, claro que eu vou dizer, tipo assim, Fortaleza, ou então na Serra Pelada, né? Qual o local? Onde é que vai acontecer a história, certo?
Pode ser num planeta aí X-72, porque você está criando, é no espaço, pode ser embaixo do fundo do mar, do jeito que você achar que vale a pena começar a história. E aí você vai dizer assim, o Harry Potter, ele era um garoto que existia magia, tem um mundo de magia e um mundo das pessoas normais, certo? Só que quando ele foi muito... os pais deles eram bruxos. Só que aconteceu de que os pais deles morreram, né, quando ele era criança. Então o primeiro problema dele é esse, né? Ele era criança e perdeu os pais. E aí ele foi criado por uns tios que tratam ele muito mal. Então ele é muito solitário, ele é muito tímido, ele sofre muito bullying, principalmente dentro de casa, né, com as pessoas que eram para cuidar dele, mas não cuidam dele, né? E aí o que acontece? A vida dele só vai mudar dessa tristeza porque ele mora embaixo de um cômodo, embaixo da escada. Então ele mora bem parecido com a, a Cinderela, né? A Cinderela mora trancada lá no sótão da casa lá com as irmãs malvadas e a madrasta malvada que abusam do trabalho dela, né? Dentro de casa. Então, o Harry Potter a Cinderela eles são muito tristes, né? Trancados dentro de casa. Até que alguma coisa acontece com a vida deles e muda isso, né? Então, tipo assim, o Harry Potter ele é resgatado, né, por uma pessoa que dá um convite para ele, e aí ele depois ele descobre que existe um mistério, né, e que existe um mundo todo mágico. E ele pode fugir daquela situação onde ele era prisioneiro do próprio lar, né? E a Cinderela é muito parecido, né? Aparece aí uma fada misteriosa, mágica, que mostra para ela, né, que ela tem a possibilidade, né, de conhecer o mundo afora. E aí vai conceder alguns desejos a ela para ela poder, principalmente, participar lá do baile, né? Dando um exemplo aqui dessas duas histórias. O que é que eu estou querendo dizer para você? A gente não precisa fantasiar muito para poder estar mostrando os problemas desses nossos personagens, né? Que é a solidão que eles passam, eles são abusados o tempo todo, são colocados para trabalhar dentro de casa, eles não recebem o amor que deveriam da família deles, né? E a gente sabe que isso acontece às vezes, né? Existem várias pessoas aí com histórias muito tristes, não precisam ser de fantasia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando um, um navio que transporta combustível ou óleo, ele bate, ele afunda no mar, ele joga uma quantidade de resíduo, de lixo, né? E contamina aquele mar. E aí existem pessoas que vão lutar para poder tentar resolver aquilo ali. Então é um problema que afeta, né, os mares. A gente tem aqui uma floresta muito bonita, que é a floresta amazônica, só que acontece, a gente tem o tempo todo incêndios acontecendo, né, e às vezes incêndios são, na maioria, são criminosos, né, e aí você tem indústrias querendo pegar aquela madeira, atacando os indígenas que são o nosso povo, de origem do nosso país, né, para tomar as terras deles. Imagina esses problemas que são problemas reais, né? Imagina se você cria um personagem que ele vai tentar combater algum desses problemas da vida da gente, né? E aí pode ter poder, pode ter fantasia, mas é baseado em algo que acontece dentro da realidade, né? Então pode ser que você possa criar um personagem e uma história, né, olhando para os problemas da vida real, né, e tentando pegar eles como exemplos para poder construir os jogos. Não é muito diferente de como as pessoas fazem para construir as histórias, né? A ideia é porque às vezes o mundo tem muita fantasia, às vezes não, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o personagem dos Vingadores, né? Que eles são personagens humanos que vivem no nosso mundo. Eles têm histórias, cada um deles tem um problema. Às vezes o problema é só deles, às vezes o problema é muito maior, né? E eles têm que se juntar. Só que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, não é às vezes não é só, por exemplo, eu tenho um personagem aqui que ele pode ser um bombeiro e ele tem que ir ali e salvar as pessoas daquele incêndio.
Todo dia ele tem uma aventura diferente, né? Às vezes é resgatar alguém do incêndio, às vezes é resgatar alguém no mar, às vezes é salvar a vida de alguém que caiu, né? Então, o bombeiro para mim é como se fosse o super-herói real, né? Porque ele tem que fazer uma ruma de coisa, certo? Então você pode criar, tem gente que é segurança, que protege outras pessoas, né? Protege famílias, protege mãe, pai, filho. Às vezes você nem precisa ser um profissional para proteger as pessoas que você ama, certo? E aí você pode criar toda uma história em cima disso, de coisas que estão acontecendo. Imagina que alguém vai lá e pega uma pessoa e você tem que resgatar essa pessoa, entendeu? Então são problemas da vida real, né, que podem ser coisas, por exemplo, problemas no mundo como um todo, numa situação dessa que eu disse da Mata Amazônica, né, que está sendo destruída, ou então temos criminosos aqui que estão roubando os animais para poder vender, né, os próprios dos animalzinhos, e aí você vai resgatar eles, entendeu? Então, tipo assim, o que é que eu quero dizer isso para vocês, né? O que é que eu queria passar hoje de atividade para vocês fazerem no Docs, né? Eu queria que no Docs você colocasse o seguinte, ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Certo? E aqui, ó, onde vai ter o nosso Classroom, que você vai compartilhar depois, eu quero aqui que você vá no Docs, abra aqui um texto, que a gente vai chamar de problemas reais que podem virar jogo, certo? É o meu título. Aí aqui, ó, eu vou só apagar isso daqui e eu vou colocar aqui, por exemplo, na ordem, né? Eu dei aqui o exemplo, né? Tempestades, furacões estão destruindo uma cidade. Aí eu venho aqui, ó, meu primeiro, né? Ó. Então bota aqui, ó, pronto. Outro exemplo aqui, pessoas passam fome em uma cidade por Então que a causa. gente primeiro escreve ações para depois escrever fala, é isso. O que é que eu quero aqui? O que eu quero no começo aqui agora não é nem as conversas, certo? O que eu quero aqui são vários problemas que podem aparecer, certo? Então, por exemplo, alguém foi sequestrado ou levado, né? Pode ser que mais? Então isso é tipo uma animação de entrada pro jogo, né? Não, que acontece. Isso daí é só um motivo que tu vai construir para poder fazer a tua história. Você já pode ter até uma ideia na sua mente, né? Mas tipo assim, se tivesse um problema real, né, que você pudesse colocar na sua história, como é que seria? Entendeu? Então eu gostaria de ver pelo menos 5 problemas que você acha que você poderia colocar na sua história, entendeu? Para eu poder ter uma noção de quais são esses problemas, entendeu? Certo? E aí eu quero que você coloque aqui os cinco problemas, né? Tá? Coloque eles aqui. E aí depois faça como eu mostrei, ó. Vem aqui, né? Ó, 3 pontinhos. Copiar link. Acabou de surgir uma ideia na minha mente agora. Pronto, massa, entendeu? Escreve isso, certo? Rapidamente, lá nesse textozinho bem simples. Vai lá no Classroom. Tudo bem, ó? Eu tô botando aqui, ó. Vai lá aqui na aula da gente. E aí, eu vou colocar aqui, né? Histórias de problemas. Eu vou colocar aqui. Eu vou apagar esse daqui e vou botar um novo. Aí você vai lá, ó, nas instruções, vai lá no comentário e fala: Professor, estes são os problemas da minha história. Não precisam ser, tipo assim, tudo que você vai usar, não. É só criativo, certo? Então, por exemplo, não precisa usar todos esses problemas, não.
é só para você repensar em várias ideias que podem acontecer. Aí você escolhe um dos problemas só, ou dois, ou três, vai do que você quiser, tudo bem? Ah, então a gente vai criar um problema para dar entrada na inicial no jogo, é isso, né? É Tipo, exatamente um isso. jovem entra numa casa e aí encontra um aparelho sujo e tal, tipo isso. Isso, exatamente, né? O que eu gostaria que você pensasse agora? Não precisa necessariamente já ser sobre o jogo, certo? Por quê? Porque pode ser que em outra aula você tenha outras ideias, certo? O que eu quero que você faça agora é só olhe para o mundo que você vive e imagine qual seriam problemas que talvez pudessem se tornar jogos, que nem eu falei aqui desses exemplos, entendeu? Ah, isso aqui podia ter um jogo que tivesse esse problema, podia ter um jogo que tivesse esse problema, entendeu? É isso que eu quero que você faça hoje. E suba aqui no Classroom, tudo bem? Ah, mas assim, já que tá só eu de aluno aqui, Sim, pode eu falar. vou tentar entrar na ideia do filme de Jumanji, você já viu? Já vi, muito legal a ideia. E na entrada inicial do jogo, eu vou tentar entrar nessa mesma ideia. Já que o meu jogo vai ser sobre o Monsterverse e tal. É um Pronto, jovem que entra numa casa abandonada e lá encontra um aparelho DVD e um DVD do filme Kong vs Godzilla de 1973 e tal. pronto. É tipo Legal, isso. legal, legal. Você pode até dizer que, na verdade, quem morava ali era uma pessoa que talvez já era um antigo pessoa que já passou por aquele processo, entendeu? Já veio daquilo ali, aquilo é uma relíquia, uma coisa que ele está guardando que não quer que os outros peguem por medo das pessoas entrarem naquele mundo, ou então das coisas daquele mundo saírem de dentro daquele videogame, entendeu? Saca? Então você pode ir melhorando. Então, a atividade de hoje é um pequeno texto com esses problemas, entendeu? De como é que você vai começar que eu vou pedir aqui, tudo bem? Certo. Aí eu vou fazer isso e colocar no No sala. Classroom, exatamente, sala de aula, tudo bem? Tudo bem. Mas vamos, é assim, eu vou tentar, quando eu terminar isso primeiro, eu vou tentar fazer o roteiro completo e vou salvar no meu Samsung Notes, vai se eu manter uma ideia, né, mais para frente, para eu já ter tudo bem direitinho. Exatamente. Qualquer coisa, depois que você salvar aí, entendeu? Aí na internet já fica salvo também, certo? Então não tem problema nenhum, beleza? Uhum. Pois tá, meu querido. Pois hoje a aula da gente é isso, né? Eu queria mostrar isso para vocês, né? E para os alunos depois que vão assistir aqui, né? O que é que tem que fazer hoje, tudo bem, João Paulo? Vamos terminar por hoje e a gente se encontra quarta-feira e aí eu já converso melhor de como é que vai ser essa história, beleza? Beleza. Pois obrigado, meu querido. Um bom descanso para você, viu? Tá certo. Tchau. Tchau. Beleza, Thiago. É só isso mesmo, viu? Obrigado. A de hoje é isso. Valeu.